As profecias bíblicas deixam evidente que muito em breve as pragas cairão sobre a terra e também que Cristo logo virá. Contudo, é necessário que uma última mensagem de misericórdia seja dada aos habitantes do mundo. E você? Também será um dos que darão o alto clamor do Evangelho eterno nesses últimos dias? Vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então ele exclamou com potente voz dizendo: Caiu! Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo e também esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. E ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participarem dos seus flagelos. Apocalipse 18, versículos 1 e 2. Bom, o anúncio que foi feito pelo segundo anjo de Apocalipse 14, verso 8, deve ser repetido, com a menção adicional das corrupções que têm entrado em Babilônia desde que a mensagem foi apresentada pela primeira vez ao mundo. Ela é descrita nesses versículos de Apocalipse 18 como uma condição terrível. E a cada rejeição da verdade, a mente do povo se torna mais entenebrecida e seu coração mais endurecido. Eles continuarão a pisar um dos preceitos da lei de Deus até que sejam levados a perseguir os que consideram este preceito como sagrado. E Cristo é desprezado com o desdém que se lança à sua palavra e também ao seu povo fiel. O simples professar ser religioso se tornará então um manto para ocultar as mais vis iniquidades. A crença nas manifestações espíritas tem aberto a porta para espíritos enganadores e suas doutrinas demoníacas. E assim, a influência dos anjos caídos será então sentida mais e mais nas igrejas. A verdade é que Babilônia encheu a medida de sua culpa e a destruição está a ponto de cair sobre ela. Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia e estes fiéis devem ser então chamados a sair dela a fim de não participarem dos pecados dela e não sofrerem assim a penalidade dos seus flagelos. Bom, o anjo desce do céu, iluminando a terra toda com a sua glória e anunciando os pecados de Babilônia. Ouve-se então o chamado: Retirai-vos dela, povo meu. Estes anúncios formam então a advertência final a ser dada aos habitantes do mundo. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão por fim que todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, livres e escravos, conforme está em Apocalipse 13, versículo 16, se conformem aos costumes da igreja através da observância do domingo. E todos os que a isto se recusarem serão então finalmente declarados como dignos de morte. Por outro lado, a lei de Deus que ordena o dia de descanso do Criador ameaça com ira divina todos os que transgridem os seus preceitos. Estando a questão então esclarecida nesses termos, quem quer que pise a lei de Deus para obedecer a uma ordenança humana receberá por fim o sinal da besta. O sinal é de submissão ao poder a qual prefere obedecer em vez de obedecer a Deus. E está escrito: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Apocalipse 14, versículos 9 e 10.
Contudo, ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade lhe tenha sido apresentada à mente e consciência e tenha essa pessoa, por fim, rejeitado a mensagem. Existem ainda muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para este nosso tempo. Aquele que lê os corações, ele não deixará que pessoa alguma que deseja o conhecimento da verdade venha a ser enganada quanto ao desfecho da grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Cada uma dessas pessoas receberá esclarecimento suficiente para tomar uma inteligente decisão. Bom, a grande prova de lealdade no final do conflito, ou seja, o sábado, é o ponto especial de controvérsia da verdade. Ao mesmo tempo que a observância do falso sábado, ou seja, do domingo, será considerada uma declaração de fidelidade ao poder que se opõe a Deus. A guarda do verdadeiro sábado será uma prova de lealdade para com o nosso Criador. E enquanto uma classe de pessoas recebe a marca da besta, a outra recebe o selo de Deus. Veja, as predições do Apocalipse de que a intolerância religiosa alcançaria o domínio e de que a igreja e também o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus têm sido consideradas como sem fundamento e até mesmo absurdas. Mas, ao ser amplamente discutida a questão da observância do domingo, será visto a aproximação desse evento de intolerância, o qual há muito tempo tem sido por todos duvidado. E esta mensagem do sábado produzirá um efeito que antes não teria sido possível produzir. Amigos, em todas as gerações Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na própria igreja. E muitos reformadores, ao iniciarem então o seu trabalho, eles decidiram exercer uma grande prudência ao atacar os pecados da igreja e também da nação. Eles esperavam que, dando o exemplo de uma vida cristã pura, conseguiriam conduzir o povo de volta para a Bíblia. Mas o Espírito Santo de Deus veio sobre eles. E então, sem temer as consequências, eles eram incapazes de evitar a pregação das claras doutrinas da Bíblia. Assim, será também proclamada a última mensagem ao mundo. Amigos, o Senhor vai operar por meio de humildes instrumentos que se consagrarem ao serviço dele. Pode ser este, você e também eu. Os obreiros de Deus serão então qualificados pela unção do Espírito em vez do preparo das instituições de ensino. Em breve, homens serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia então serão todos expostos e o povo será comovido por tais palavras. Milhares deles jamais terão ouvido palavras como essas. Babilônia, meus irmãos, é a igreja que caiu por causa dos seus pecados, quando ela então desprezou a verdade bíblica. Veja, quando o povo vai aos seus pastores com a pergunta: essas coisas realmente são assim? Os ministros apresentam então fábulas para silenciar a consciência dessas pessoas. Mas, uma vez, porém, que muitos pedirem dos seus líderes um assim diz o Senhor, então esses falsos pastores vão agitar as multidões, as quais amam o pecado, para então ultrajar e também perseguir os que questionam sobre a verdade bíblica. O clero da igreja tem empregado esforços quase sobre-humanos para excluir a verdadeira luz e para suprimir o debate dessas questões que são vitais para a nossa salvação. A igreja, futuramente, apelará ao braço forte do poder civil nessa obra para se unirem com romanistas e protestantes. E
Ao se tornar mais audaz o movimento em prol da imposição do domingo, os observadores dos mandamentos serão então ameaçados com multas e até com prisão. E alguns desses se oferecerão a eles posições de influência e também outras recompensas, desde que eles renunciem à verdadeira fé. Mas a resposta desses, pelo poder de Deus, será: mostra-me pela palavra de Deus qual é o nosso erro. Bom, e naquele tempo, os que forem citados perante os tribunais defenderão poderosamente a verdade para os últimos dias. E alguns que ouvirem serão levados a decidir-se pela guarda de todos os mandamentos de Deus. De outra forma, milhares nunca saberiam dessas verdades para este tempo. Irmãos, a obediência a Deus será considerada rebeldia em pouco tempo. Pais exercerão a severidade contra os seus filhos. Estes vão ser então deserdados e expulsos do lar. Como está escrito, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3, versículo 12. E porque os defensores da verdade se recusarão a honrar o domingo, alguns deles serão lançados à prisão e também exilados, e outros serão tratados como escravos naquele tempo. Quando for retirado dos homens o Espírito de Deus, coisas estranhas hão de acontecer. Quando o temor e o amor de Deus são removidos do coração humano, pode-se este se tornar muito cruéis. Aproxima-se, amigos, a tempestade. E ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa, que hoje tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade, vai abandonar sua posição e se unirão à oposição. E unindo-se esses ao mundo, chegarão a ver as coisas quase que sob a mesma luz que eles, e assim escolherão o lado popular. E homens que se haviam alegrado na verdade, irão agora empregar seu talento e apresentação agradável para enganar as pessoas. Eles se tornarão então os piores inimigos dos seus antigos irmãos. E esses apóstatas serão eficientes agentes de Satanás para dar então uma falsa representação e acusar aos observadores do sábado e de toda a lei, incitando os governantes contra eles. Contudo, os servos de Deus terão apresentado a advertência ao mundo. O Espírito Divino os constrangeu a falar. Eles não vão consultar seus interesses temporais, nem vão procurar preservar a sua reputação, a sua vida. Naquele tempo, a obra parecerá muito além da sua habilidade para conseguir realizá-la. Contudo, não poderão retroceder. E, sentindo seu completo desamparo, eles vão se refugiar naquele que é poderoso à busca de forças. Amigos, diferentes períodos da história sempre têm sido marcados pelo desenvolvimento de alguma verdade bíblica especial, que sempre é adaptada às necessidades do povo de Deus naquele tempo específico. E toda nova verdade teve de enfrentar suas oposições. Mas os embaixadores de Cristo devem cumprir seu dever e deixar então os resultados nas mãos de Deus. E a oposição vai se tornar mais intensa, assumindo assim um caráter mais violento daqui para frente, amigos. Os servos de Deus de novo vão ficar perplexos por lhes parecer que foram eles mesmos que motivaram a crise. Mas por fim, a consciência e a palavra de Deus vai lhes assegurar que a sua conduta foi correta. E então sua fé e sua coragem aumentarão com a emergência daquela situação. E o seu testemunho será: Cristo venceu os poderes da terra. Por que temeremos um mundo já vencido? Naquele tempo, amigos, ninguém poderá servir a Deus sem atrair contra si
oposição das hostes das trevas. Anjos caídos os assaltarão, alarmados porque a influência daqueles está então arrebatando a presa dos demônios. E homens ímpios procurarão separar de Deus tais pessoas por meios de sedutoras tentações. E quando estas tentações não surtirem efeito, eles vão então recorrer à força para subjugar a consciência do cristão. Mas, enquanto Jesus permanecer como intercessor do homem no santuário celestial, a influência retentora do Espírito Santo será sentida pelos governantes e também pelo povo. E embora muitos de nossos legisladores serão ativos agentes de Satanás, Deus também tem e terá seus agentes entre os principais homens da nação. E, semelhante a Gamaliel, alguns homens afastarão poderosas correntes de males sobre os cristãos. Bom, a oposição dos inimigos da verdade será restringida para que a mensagem do terceiro anjo possa efetuar sua obra. A advertência final prenderá a atenção dessas pessoas influentes e alguns a aceitarão e se manterão com o povo de Deus durante todo o tempo de angústia. Irmãos, a chuva serôdia e o alto clamor do anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo, conforme nós lemos em Apocalipse capítulo 18, deve iluminar toda a terra com a sua glória. Veja, a mensagem do primeiro anjo, desde 1842, foi levada a todos os postos missionários do mundo. E em alguns países houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado desde a reforma protestante da Idade Média. Mas isso deve ser superado em muito pela última advertência do terceiro anjo. Essa obra vai ser semelhante à obra do dia do Pentecostes. A chuva temporã foi dada no início da pregação do Evangelho para efetuar a germinação da preciosa semente. Da mesma forma, a chuva serôdia será dada no final da pregação para amadurecer a colheita. Irmãos, a grande obra do Evangelho não vai se encerrar com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o início do Evangelho. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho deverão então cumprir-se novamente na chuva serôdia no final da pregação do Evangelho. Estes serão os tempos do refrigério contemplados pelo apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Em breve, servos de Deus com um rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro, a fim de proclamarem a mensagem do céu. Se operarão prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão e acompanharão os crentes. Contudo, Satanás também operará e já está operando com prodígios de mentira, até mesmo fazendo fogo descer do céu, conforme está em Apocalipse 13:13. Dessa forma, os habitantes da terra serão levados a tomarem uma decisão de qual dos lados ficar. A mensagem será levada avante não tanto por argumentos, mas pela convicção profunda do Espírito Santo de Deus. Os argumentos, na verdade, foram apresentados. As nossas publicações exerceram e vão exercer sua influência. Mas ainda assim, muitos foram impedidos de compreender completamente a verdade, não é verdade? Mas por fim, esta será vista em toda a sua clareza. E laços de família, relações com a igreja, serão então impotentes para deter os sinceros filhos de Deus. E, apesar das forças arregimentadas contra a verdade bíblica, será grande o número dos que vão se colocar ao lado do Senhor. Bom, chegamos ao fim, mas antes eu desejo fazer uma oração com você. Feche seus olhos se possível for.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós lhe agradecemos porque nas Sagradas Escrituras o Senhor nos revela a verdade presente para cada época. E o Senhor, em sua bondade, tem nos revelado a verdade presente para esses últimos dias. Nós lhe pedimos que o seu Espírito Santo esteja a nos guiar no reto caminho, não nos permitindo desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Abra também os olhos dos nossos familiares e dos nossos irmãos que estão em todas as denominações religiosas a nível mundial. Estas coisas nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Que Deus esteja com vocês e até